princípio era a palavra, e a palavra se encarnou, e nós vimos sua glória, seu amor nos libertou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem o homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim, e também eu não o conhecia. Vamos recomeçar. O Evangelho é o seguinte: naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. E foi logo encontrar seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, ao encontrarem Jesus, os seus primeiros discípulos quiseram descobrir o que havia de diferente nele. O que havia de tão especial em Jesus que fazia com que eles sentissem o desejo de se aproximar. Muito mais do que João Batista, que disse para os 2 primeiros seguidores de Jesus: Eis o Cordeiro de Deus. Estes 2 homens sentiram que algo envolvia o Mestre, que fazia com que eles se sentissem atraídos para o Senhor. É Deus que chama, é Deus que seduz, conquista. E aqueles corações que se abrem, realmente têm o desejo de conhecê-lo mais ainda. E eles perguntam: Mestre, onde moras? Eles não estão interessados em saber o endereço de Jesus simplesmente. Eles querem a intimidade com o Mestre, dizer, interrogar onde moras, quer dizer, nós queremos saber mais sobre o Senhor. Como que uma introdução, um início de conversa, para poder se aproximar ainda mais do Mestre que fascina. Jesus responde: Vinde e vede. A resposta de Jesus é provocadora, justamente porque
Jesus não dá uma resposta que alimenta o intelecto. Jesus dá uma resposta que é um convite para que eles façam uma experiência com Ele. Não há como querer conhecer Jesus só aqui. Algumas pessoas podem falar muito bem de Jesus, mas somente quem faz uma experiência verdadeira com Ele é capaz de se sentir contagiado e contagiar as pessoas para Ele. Ninguém pode se utilizar de Jesus ou da fé para atrair as pessoas para si mesmo. Sempre a fé verdadeira vai nos fazer, depois de experimentar a presença de Jesus, fazer com que outras pessoas também possam sentir aquele mesmo desejo de conhecer mais o Mestre. Quem testemunha Jesus de verdade, desperta isso em muitos. Não em todos, porque não são todos que têm esta busca, não é? Pela verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho precisa ser percorrido, a verdade precisa ser acolhida e a vida vivida. Então apenas faz a experiência com Jesus quem de fato se abre para essa realidade da identidade do Mestre. Jesus não é um mestre apenas que tem filosofias de vida para nos oferecer, não é? Jesus é o Mestre e Senhor que quer que nós caminhemos com Ele. No início do cristianismo, quando a Igreja Católica, que existe desde o momento que Jesus a instituiu, mas no início do cristianismo, quando não se dizia ainda Igreja Católica Apostólica Romana, os cristãos faziam parte de um conjunto de seguidores que era denominado o Caminho. Então nossa Igreja Católica Apostólica Romana, que tem o seu primeiro Papa, Pedro, é aquela que convoca pessoas a caminhar com Jesus, a segui-lo. Eu disse caminhar com Jesus, além de segui-lo, não é? Porque seguir a Jesus não é só ir atrás dele. Seguir a Jesus é fazer o caminho com Ele, porque Ele é o próprio caminho, a sua vida é realmente esta experiência de quem se encontra com o Pai, com a verdade. E nós vemos que André, ele faz uma experiência tão bonita, que ele tem o desejo de que outros também conheçam a Jesus. E assim ele chama o seu irmão Simão, que é o próprio Pedro. Na Sagrada Escritura, sempre quando um personagem bíblico recebe um novo nome, quer dizer que ele recebeu uma missão divina. Aquele que era Simão, agora, depois de se encontrar com Jesus, passa a ser Pedro, Cefas. Cefas quer dizer pedra, portanto Pedro. É em Jesus que Simão se torna agora uma rocha firme, porque está fundamentada em Cristo. Mas encontrar esse caminho não é o ponto de chegada. Tem algumas pessoas que às vezes mudam de igreja e dizem assim, agora me converti. Ou se não fazem um encontro querigmático, não é? Aquele encontro que faz com que as pessoas redescubram a fé e aquilo que é essencial na vida de fé. Às vezes tem algumas pessoas que falam, agora encontrei o caminho. Mas encontrar o caminho, como disse, não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. A conversão não é mudar de igreja. Conversão não é apenas uma sensação emocional, né, de que tudo agora mudou, né, de uma hora para outra. A conversão, o encontro com Jesus é um caminho que a gente vai fazendo constantemente. Então Pedro,
ele vai sendo lapidado por Jesus ao longo do caminho. Ele que hoje recebe de Jesus esse convite de se aprofundar mais na fé, é um grande exemplo do que Deus é capaz de fazer nas pessoas quando elas se deixam modelar por Ele. Simão Pedro é aquele que tem em Jesus o caminho, e caminho que conduz para o coração do Pai. Quanto mais próximos de Jesus, mais próximos do amor e da felicidade. Não quer dizer mais próximos da calmaria e da vida boa, porque Jesus não promete nada disso nessa terra. Tem algumas pessoas que confundem o caminho com um atalho mais fácil. Agora eu estou com Jesus, tudo vai ser mais fácil. Não, Jesus não engana ninguém. Os desafios continuarão. Em alguns casos, talvez até mesmo aparecerão. Para quem quer seguir Jesus com autenticidade, enfrenta muitas coisas. E não pensem, amados irmãos, que é Jesus testando até o último ponto, não. A própria vida dinâmica de quem quer seguir Jesus é ir de encontro com a verdade. Então, quem vive na mentira não vai aceitar a verdade. E daí que acontece a perseguição. Quem mente para si mesmo, porque às vezes a gente acha que a mentira, o filho do diabo, a atitude de filho do diabo é só do outro, né? Mas quem às vezes está mentindo para si mesmo, está indo contra esta realidade de filho de Deus. Nós somos filhos de Deus a partir do batismo, então não faz sentido viver uma vida de mentira, de ilusão, querendo só lançar a culpa sobre os outros, de erros, na verdade, que nós precisamos corrigir em nós. Então nós somos filhos da luz, portanto, da verdade, que é o próprio Deus, revelada em Jesus Cristo. Não há atalho para o reino dos céus, há um caminho muito claro, que é a vida de Jesus. Então quem quer seguir a Jesus também vai passar por coisas parecidas, quando não até iguais àquelas que ele passou. Talvez não seremos crucificados como ele. Eu digo talvez porque existem sim pessoas seguidoras de Jesus, pelo mundo afora, que foram literalmente crucificadas mesmo, No século XX nós vimos nos países em que os cristãos são minoria, essa prática aconteceu, Pois bem, mas talvez a nossa cruz seja um momento de dificuldade, porém um momento vivido na fé e na esperança de que Jesus ele está conosco. Nós não estamos sozinhos. Ninguém está a esmo, jogado no mundo. Nós temos um caminho muito claro, que é justamente aquele percorrido com Jesus. E ele caminha conosco. Só é possível caminhar com Jesus quem também está disposto a caminhar com a sua igreja. Hoje tem muita gente querendo apenas Jesus, mas não é este Jesus da palavra, é um Jesus que as pessoas criaram. E hoje em dia tem Jesus para tudo, não é? Cada um vai inventando o seu Jesus, conforme as pessoas hoje criam na inteligência artificial algumas coisas que não existiam, e elas montam do jeito que elas querem, Não, Jesus é este Deus que se revela, é esse Deus que se torna humano, sem deixar de ser Deus, esse Deus que vive aqui nesta terra, ao longo da sua jornada, do seu ministério público, sobretudo quando ele se mostra ao mundo, e que passa por muitas contradições, mas também que vai deixando um rastro de luz nesse caminho que ele percorre, que é a sua própria vida, passando pela cruz, mas apontando para a vida nova, ressurreição. Então o cristão é aquele que vive essa dinâmica de desafios que encontram pelo caminho, mas a certeza de que a vitória de Jesus é certa. É preciso estar
com Ele e é preciso estar com a igreja. Quem quer Jesus só para si mesmo, não é cristão. Porque os primeiros seguidores de Jesus se sentiram tão fascinados pelo Mestre que começaram a multiplicar outros seguidores, dizendo: venham conhecer esse do qual as profecias diziam, esse que falou sobre a minha vida, diz a samaritana, não é? Esse que me curou, né? Esse que eu encontrei, esse que me conhece por dentro, que me viu lá debaixo da figueira, nós vamos ver, não é? Um dos seguidores de Jesus, que tem esse encontro, cada um com a sua história, no seu contexto de vida, mas todos eles que encontraram o caminho e percorreram o caminho como cristãos, ou seja, como Cristos na terra, seguidores do Senhor e sempre revestidos da sua graça. Que cada vez mais tenhamos o desejo de reavivar esse encontro com Jesus. Nós nos encontramos com Ele cada vez em que, numa etapa da nossa vida, a gente percebe a presença dEle ali junto de nós. Ninguém pode pensar que, porque está já há anos na igreja, porque já fez muita coisa pela igreja e pelos outros, porque nasceu numa família católica, que já fez o caminho. Não, o caminho ainda está sendo trilhado, porque nós estamos com o Mestre e sabemos que Ele sempre está conosco até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar em